Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento perceptivo motor na infância. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, como nós chegamos a conhecer o nosso mundo, né? A partir do momento do nascimento, as crianças elas começam a aprender a interagir com o seu ambiente e essa interação é tanto um processo perceptivo como um processo motor. A percepção ela ocorre em várias seções do cérebro e permite estabelecer o significado dos dados sensoriais. Então, por exemplo, no lobo frontal, ele está responsável ali pelo movimento voluntário, o lobo temporal pela audição, o cerebelo, equilíbrio e coordenação, o lobo occipital pela visão e o lobo parietal pelas sensações corporais. É importante ressaltar que o desenvolvimento das percepções de forma adequada ele vai depender tanto da maturação quanto das experiências vivenciadas, né? Lembrando em consideração, né, que eu tenho que levar em ter o indivíduo, tá? Que é determinado, né, pelos fatores da hereditariedade e fatores intrínsecos. Eu tenho o ambiente, que é o aprendizado, né? E os fatores extrínsecos, e eu tenho a tarefa, né? Que está relacionada aos fatores físicos e mecânicos. E dentre a percepção, né? Nós vamos ver aí a questão da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Então, em relação à visão, quando a criança ela alcança 2 anos de idade, o aparato ocular ou visual ele já está maduro, tá? O globo ocular ele já tem quase o tamanho e o peso que tem um adulto e os aspectos anatômicos e fisiológicos do olho encontram-se completos, tá? Além disso, as capacidades perceptivas das crianças mais novas ainda estão incompletas. Então, isso é importante destacar. E, embora as crianças elas sejam capazes de fixar o olho em objetos e de persegui-los com o olho, de julgar com precisão seu tamanho e forma, ainda numerosos refinamentos vão ser necessários. Então, o movimento corporal, ele é importante para o desenvolvimento perceptivo visual. Então, nós vemos que o movimento é uma condição suficiente para estimular o desenvolvimento das capacidades perceptivas. Duvidoso, porém, se ele é uma condição aí necessária. Nós vemos aqui, né? O movimento corporal ele interfere aí no desenvolvimento perceptivo visual e esse é um ciclo, né? Então, em relação às qualidades visuais inerentes à performance do movimento, nós temos a acuidade visual, a percepção de figura a fundo, a percepção de profundidade e a coordenação visomotora. É isso que nós vamos ver agora. Então, em relação à acuidade visual, ela é uma capacidade de distinguir detalhes de um objeto. Quanto mais finos são os detalhes distinguidos, melhor é a acuidade visual da pessoa e vice-versa. E ela é dividida em estática e dinâmica. Estática refere-se ao grau de detalhe distinguível que uma pessoa é capaz de detectar quando tanto o indivíduo como o objeto ao qual ele dedica a atenção estão estacionados, parados. E a dinâmica é a capacidade de distinguir detalhes em objetos em movimento. Em relação à percepção de figura a fundo, ela é a capacidade de separar um objeto no qual estamos interessados visualmente do ambiente que o cerca, né? Então, a percepção de figura a fundo madura, ela envolve aí elementos da atenção, assim como maturação visomotora. E a capacidade de distinguir com clareza o objeto, alvo, a figura do seu
pano de fundo, né, do fundo, ela é essencial para o sucesso. Então, por exemplo, aqui tem uma imagem, né, que nós vemos, né, tanto o rosto, 2 rostos, ou então a gente pode ver aqui um cálice. Em relação à percepção de profundidade, ele é um dos aspectos mais intrigantes aí da percepção visual e ela nos permite ver em 3 dimensões, o qual é um fenômeno impressionante se a gente considerar que nossas retinas elas funcionam de modo separado em 2 dimensões, mas quando combinadas elas fornecem uma imagem visual completa com indicação perfeitas de profundidade. Então, aqui nós vemos, né, nessa imagem, tem todos os sinais envolvidos na percepção de profundidade dessa figura. Textura, tamanho relativo e altura relativa, que vai influenciar aí nessa percepção de profundidade. Então, em relação, nós temos 2 tipos, a indicação de profundidade monocular e a indicação de profundidade binocular. Em relação à monocular, elas são aquelas que podem ser capturadas por um único olho. Exemplos, né? Tamanho, gradiente de textura, sombra, convergência, sobreposição, proporcionalidade e perspectiva linear. São exemplos dela. Enquanto a indicação de profundidade binocular, elas exigem que os 2 olhos trabalhem em sintonia, né? E a disparidade aí retinal é um importante componente da percepção de profundidade. Ela se refere a um objeto que nos interessa visualmente e que pode ser visto a partir de um ângulo um pouco diferente por cada um dos olhos. Em relação à coordenação visomotora, ela é a capacidade de rastrear e fazer julgamentos de intercepção a respeito de um objeto em movimento. Então, à medida que a acuidade visual dinâmica ela melhora, o mesmo acontece com a capacidade de perseguir objetos que estão se movimentando rapidamente. Então, a interceptação aí de objetos ou tempo de coincidência e antecipação, ela envolve a capacidade de estabelecer a correspondência entre estimativas da localização de um objeto e uma resposta motora específica. Então, você localiza aquele objeto para ver qual a resposta motora que você vai dar. Então, aqui nessa tabela, eu trago, né, os aspectos desenvolvimentais relacionados da percepção visual infantil. Então, a acuidade visual, né, que é aquela capacidade de distinguir detalhes em ambientes estáticos e dinâmicos. Então, ela tem uma melhora rápida aí por volta dos 5 a 7 anos. Depois, ela passa por um platô, volta a ter uma melhora rápida, ela vai então passar para madura estática por volta de 10 a 11 anos e novamente, né, tem um platô dinâmico e uma madura dinâmica por volta de 11 a 12 anos. A percepção de figura-fundo, que é a capacidade de separar o objeto e seus arredores, ela tem uma melhora lenta, né, de 3 a 4 anos, depois passa por uma melhora rápida, depois o incremento leve e posteriormente, né, a fase madura de 8 a 12 anos. A percepção de profundidade, que é a capacidade de avaliar a distância em relação à própria pessoa, por volta dos 3 a 4 anos, tem erros de julgamento frequentes, de 5 a 6, poucos erros de julgamento, depois, né, uma melhora rápida de 7 a 11 anos, e aí vem a fase madura por volta dos 12 anos. Em relação à coordenação visomotora, que é a capacidade aí de integrar o uso dos olhos e das mãos no rastreamento e interceptação dos objetos, né? De 3 a 7 anos tem uma melhora rápida, de 7 a 9 anos uma melhora pequena e lenta e posteriormente a fase madura de 10 a 12 anos. Em relação à percepção auditiva, né? Ela é a capacidade de distinguir sons através do sistema auditivo. Então, ao nascer, o ouvido ele já está estruturalmente completo, mas a sensibilidade auditiva ela só é adquirida e refinada com a maturidade por influência do meio ambiente, tá? Os níveis sonoros
pouco discriminados pelos bebês, eles são eficazmente discriminados pelas crianças mais velhas, sendo capazes de diferenciar sons graves, agudos, estridentes ou suaves. Então, nos recém-nascidos, a acuidade auditiva ela é melhor do que a acuidade visual, e a acuidade auditiva é quase tão boa nos recém-nascidos quanto nos adultos. Em relação à detecção de localizações, eles apresentam, né, a capacidade de detectar a localização de um som, visto que os ouvidos eles são separados. Os sons eles chegam, então, ligeiramente mais rápidos por um lado. Essa habilidade ela está totalmente desenvolvida aí por volta de 2 anos de idade. Em relação agora à percepção tátil, ela é a capacidade de reconhecimento de presença, forma, tamanho e temperatura de diferentes objetos no próprio corpo. Então, as primeiras partes do corpo mais sensíveis e utilizadas para explorar o ambiente em que a criança está inserida são a boca, os lábios e a língua. Por isso que nós vemos, né, com frequência bebês, né, usando muito a boca, né, para explorar esse ambiente. E alguns conceitos eles são formados a partir desse tipo de percepção, como suave, áspero, duro ou mole, arredondado ou pontudo, tornando assim a percepção tátil indispensável para as habilidades manipulativas fundamentais da criança. Agora, em relação à percepção olfativa e gustativa. Então, o olfato ele é responsável pela percepção de odores pelo nariz e o paladar pela percepção de sabores pela língua. Destaca-se que essas duas percepções elas estão intimamente ligadas, sendo que o estímulo elucidado em qualquer uma delas será estimulador da outra. A percepção olfativa ela é influenciada pela discriminação de odores e pelo alcance olfativo, tá? Então, em relação à percepção proprioceptiva ou sinestesia, né? Primeiro, vamos explicar o que é a sinestesia, né? Que é aquela sensação e consciência que o indivíduo tem dos movimentos do seu corpo conforme o posicionamento de articulações e tensões geradas pelos músculos. E a propriocepção, ela seria a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais, sem utilizar para isso a visão. Esse tipo de percepção ele nos permite a manutenção do equilíbrio e a realização de diversas atividades práticas, sendo resultado de vários fatores, entre eles a interação das fibras musculares de sustentação, informações táteis e sistema vestibular aí, que é responsável pelo equilíbrio. Em relação ao desenvolvimento perceptivo-motor, o desenvolvimento perceptivo-motor ele pode ser descrito como um processo de aquisição de maior habilidade e capacidade funcional pelo uso de input sensorial, de integração sensorial, de interpretação motora, de ativação do movimento e de um feedback. Então, nessa imagem, nós vemos, né, que temos aqui um input sensorial em que faz a recepção de várias formas de estimulação por meio de receptores sensoriais especializados, como receptores visuais, auditivos, táteis e sinestésicos. E transmissão dessa estimulação ao cérebro na forma de um padrão de energia neural. Em relação à integração sensorial, ela seria, então, a organização dos estímulos sensoriais recebidos e sua integração com informações passadas ou armazenadas aí na memória. Então, em dois aqui nós vemos, né, essa integração sensorial. Em 3, nós vemos, então, uma interpretação motora, né, qual vai levar à ativação ali do movimento, né, através, né, do sistema sensorial sinestésico, tátil, auditivo e visual.
Então, em relação aos componentes perceptivo-motores, eles podem ser classificados em consciência corporal, consciência espacial, consciência direcional e consciência temporal. Então, agora nós vamos ver cada uma dessas consciências. A consciência corporal, ela seria a capacidade de discriminar com precisão as partes do corpo e compreender melhor aí sua natureza. Então, conhecimento corporal, ele tem que ser capaz de localizar com precisão as partes do corpo em si próprio e nos outros. Um conhecimento, né, daquilo que as partes do corpo podem fazer e um conhecimento também de como se deve fazer para que as partes do corpo sejam movimentadas com eficiência. Então, a imagem do corpo, ela está relacionada com a figura internalizada que a criança ela tem do próprio corpo e com o grau de correspondência entre essa imagem e a realidade, tá? Então, é sempre importante estabelecer uma imagem corporal que seja realista na infância e também depois dessa fase. Em relação à consciência espacial, ela é um componente básico aí do desenvolvimento perceptivo motor, que pode ser dividido em duas subcategorias, em relação, né, ao conhecimento de quanto espaço o corpo ocupa e a capacidade aí de projetar o corpo efetivamente no espaço externo. Então, a criança ela também aprende a lidar com os conceitos de autoespaço e espaço geral, né? Em que o autoespaço ele refere-se à área imediatamente próxima ao indivíduo, limitando-se ao que ele pode alcançar quando estende o corpo e mantém um ponto fixo no chão. E o espaço geral ele está relacionado àquilo que está além do autoespaço ali da pessoa. Em relação à consciência direcional, por meio dessa consciência que as crianças elas são capazes de dar dimensão a objetos no espaço externo. Então, os conceitos de esquerda e direita, em cima, embaixo, dentro e fora, frente e trás, eles são incrementados por meio de atividades de movimento que coloquem ênfase na direção. Então, a consciência direcional, em geral, ela é dividida em duas subcategorias, que é a lateralidade e o direcionamento. A lateralidade, ela está referindo-se a uma consciência ou sensação interna das várias dimensões do corpo em relação à sua localização e direção. E a direcionalidade seria a projeção externa dessa lateralidade. Ela dá dimensão a objetos no espaço. Então, a verdadeira direcionalidade ela vai depender do estabelecimento adequado aí da lateralidade. E sobre a consciência temporal, ela está relacionada à aquisição de uma estrutura temporal adequada aí na criança. Ela é evocada e refinada ao mesmo tempo em que o mundo espacial aí da criança se desenvolve. Então, a consciência temporal está relacionada com a interação coordenada dos vários sistemas musculares e modalidades sensoriais e a coordenação aí olho-mão e olho-pé refletem, né, a inter-relação desses processos. Então, o ritmo ele é um aspecto básico e mais importante do desenvolvimento de um mundo temporal estável. Esse termo, né, ele é definido como a recorrência sincrônica de eventos relacionados de modo que permite a formação de padrões identificáveis, né? Então, o movimento rítmico ele envolve o sequenciamento sincrônico de eventos no tempo. Então, aqui eu trago nessa tabela os fatores associados com os componentes perceptivos motores. Então, a consciência corporal, né? Então, é importante conhecimento das partes do corpo, conhecer o que as partes do corpo elas podem fazer, saber como fazer para que as partes do corpo se movimentem com eficiência. Em relação à consciência espacial, né? Discriminar a localização subjetiva, localização objetiva, o autoespaço, o espaço geral e a consciência direcional. Lembrar aí da lateralidade e da direcionalidade. E em relação à consciência temporal, né? Conceitos importantes são sincronização, sequência e ritmo. Aqui foram as referências utilizadas para essa aula.
E eu quero agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!